Olá, pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de história. Nós veremos nesse primeiro capítulo as primeiras civilizações. Vocês já pararam para pensar como que surgiram as primeiras civilizações? As pessoas não viveram sempre em cidades, todos organizadinhos. Bem lá no comecinho da civilização, as pessoas, eles viviam em pequenos grupos, viviam separados, né, lá na pré-história. Se deslocavam de um lugar para o outro, né, procurando alimento, procurando abrigo, procurando um lugar que pudesse os proteger, tá? Por isso eles eram chamados de nômades, eles não tinham um lugar fixo, tá bom? Depois começaram a se juntar em pequenos grupos, em grupos maiores, começaram a domesticar animais, né? Já faziam cercadinhos para guardar os animais, praticar agricultura, né? Para poder ter o seu sustento. Daí eles perceberam que não precisavam ficar mudando de um lugar para o outro, que eles poderiam ter tudo ali no mesmo lugar, né? Poder fazer suas casas, poder fazer sua plantação. Daí eles começaram a ficar sedentários, ficar num lugar só. Daí as pequenas comunidades começaram a se estabelecer, né? Pequenas comunidades, uma comunidade aqui, outra ali. Essas comunidades começaram a conversar uma com outra, né? Trocar coisas que uma tinha, trocar com a outra, tá bom? E também um fato importante é que essas comunidades eram sempre formadas é, em volta dos rios, né? Próximo aos rios, porque com os rios eles conseguiam a água, né? Conseguiam navegar, conseguiam dar água para o seu animal, né? Conseguia irrigar a plantação, né? De um rio para o outro eles iam, começaram a fazer as canoas e conseguiam levar o que tinham para vender ou para trocar com outras comunidades. Então vamos ler. Acompanhe a leitura aqui do textinho da apostila. Durante muitos anos, os primeiros grupos humanos deslocavam-se de um lugar a outro em busca de alimentos. Viviam em pequenos agrupamentos, habitavam cavernas e sobreviviam da caça, da pesca e da coleta dos frutos encontrados na natureza. Com o desenvolvimento de técnica e instrumentos, os primeiros agrupamentos humanos tornaram-se cada vez mais desenvolvidos. Transformaram os espaços e produziram novos impactos sobre o espaço natural. Passaram a produzir seu próprio alimento e a depender cada vez menos da natureza. Com o alimento garantido pela agricultura e pela domesticação de animais, e com habitação fixa, pequenas comunidades começaram a se formar e novas relações foram sendo estabelecidas entre os homens. As primeiras civilizações se organizaram em torno de grandes rios. As civilizações da Mesopotâmia estavam ligadas aos rios Tigre e Eufrates, o Egito ao rio Nilo, na Índia, o rio Indo e na China, os rios Azul e Amarelo. A proximidade dos rios garantia o acesso à água necessária para o consumo humano e animal e para a prática da agricultura. A possibilidade de navegar pelos rios garantia vias de transporte, comunicação e comércio. Observem esse mapa, é o mapa com destaque para as regiões das primeiras civilizações. Ali em verde, nós podemos observar onde se desenvolveram as civilizações egípcias. Depois, lá em amarelinho, nós podemos observar onde se estabeleceram pessoas da região Mesopotâmia. Olha lá, todas as cidades que foram formadas na região Mesopotâmia. Em rosa, nós temos onde se estabeleceram os indianos, né? E podemos observar o rio ali
no lugar onde eles se estabeleceram. Tinha a região onde os chineses se estabeleceram. E no mapa mundi pequenininho ali no canto direito, nós temos destacado em rosa, né, onde é essa região, tá? Onde está destacada essa região. Agora, quanto trabalho! Olha essa escultura em pedra, uma antiga pedra esculpida mostrando a cena de uma colheita. Olha lá, né? Utilizando animais, utilizando um carrinho, fazendo a colheita. Com a invenção da agricultura, alguns alimentos e produtos eram plantados e colhidos, mas outros ainda eram coletados diretamente da natureza. Nessa época, havia pessoas que tinham seus rebanhos para fornecer carne e leite, mas outras precisavam da caça e da pesca para se alimentar. Em volta das plantações, começaram a surgir casas, onde moravam pessoas que trabalhavam na agricultura, faziam ferramentas, transportavam as colheitas, faziam tecidos, cuidavam dos animais. Agora vamos às atividades. Vocês podem estar olhando lá no texto, né, para responder. 1. Como viviam os primeiros grupos humanos? Então, vocês podem escrever aí, de acordo com o texto. Viviam em pequenos agrupamentos, habitavam cavernas e sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutas. Agora a questão 2. Por que os rios foram importantes para o desenvolvimento das primeiras civilizações humanas? Então podem pôr aí também. Porque garantia água para o consumo, para a agricultura, navegação, comunicação e comércio. Agora vamos a 3. Assinale com X só as atividades que são ligadas à agricultura ou à criação de animais. Então, essa eu quero que vocês leiam e marquem um X se for uma atividade ligada à agricultura ou à criação de animais, tá bom? Leiam e marquem um X se vocês acharem que está relacionada à agricultura ou à criação de animais. Depois que terminarem, mande uma foto. Até a próxima.